tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E na aula de hoje vamos estudar Present and Past Perfect, esses dois tempos verbais. Esse Present Perfect, que é o nosso primeiro, ele é um dos que mais geram dúvidas, porque primeiro em português nós não temos Present Perfect, né? Não existe esse tempo verbal. Mas fiquem sabendo de uma coisa, se você tiver na sua cabeça que esse tempo verbal ele tem uma relação com o passado e também com o presente, pronto, tá de boa para você. Você vai entender tudo. Porque não está dizendo é presente perfeito. Presente por quê? Você vai ver que, embora ele seja passado, ele queira dizer passado, mas ele tem uma relação com o presente. Por isso o nome dele é um passado que tem consequências ainda no presente. Primeiramente, entende-se que esse tempo verbal tem um sentido indefinido, por causa do uso com ações que terminaram no passado, mas sem indicação temporal. Como assim? Não tô entendendo, prof. Gente, é porque ele vai descrever uma ação que começou no passado, só que eu não sei quando. Eu não vou te dizer, eu não vou te dar essa informação quando aconteceu, quando acabou. Porque ele é um tempo o tempo dele é indefinido, tá? Segundo lugar, ele também pode ter um sentido estável. Como assim? É para ações que começaram, mas continuam, repercutem no presente. Quer dizer que eu tô vendo que ela ainda está acontecendo e eu sei mais ou menos o período que ela está durando. Qual é a estrutura do present perfect? E não se preocupem que esses detalhes aqui nós veremos mais à frente. A estrutura dele é, claro, tem que ter um sujeito. Susan, exemplo. E você vai ter um auxiliar. Have ou has. A diferença com relação ao auxiliar é porque o have será para o sujeito I, you, we e they, o you do plural também, enquanto o auxiliar has será usado para as terceiras pessoas do singular. Tirando isso, você vai ter depois na frente dele, tá aqui eu usei has porque era Susan, na frente dele você vai ter um verbo principal que vai e deve estar no passado particípio. É isso aí, ele tem que estar no passado particípio. Aqui como exemplo temos o verbo to be, que o particípio dele é been. E depois vem o complemento da frase. Susan has been to England. Ela esteve na Inglaterra. Quando? Ops, eu não sei. Bem, esse é o objetivo, eu só disse que ela foi, que ela esteve lá, né? Mas não disse quando. Ele pode ser usado, né, para indicar que essa ação começou no passado e continua até agora. She has worked at the hospital since April. Então, ela trabalha ou tem trabalhado. A tradução literal seria ela tem trabalhado, porque ela ainda trabalha. Começou lá em abril, mas ela ainda está trabalhando. Por isso eu usei present perfect, não passado simples, porque ela ainda está trabalhando no hospital. E aqui, deixe-me esclarecer uma coisa. Quando se trata de passado simples e todos os tempos que são chamados de perfect, os verbos, eles se dividem naqueles regulares e irregulares. E é o seguinte, o particípio dos verbos regulares, ele vai ser feito com ED. Sabe aquele mesmo jeito de fazer passado simples de verbos regulares? Bem, é do mesmo jeito o passado particípio. Você vai colocar ED também. Mas os verbos irregulares já é outra história. Lembra que você tinha uma outra forma no passado simples? Lembra também que tem lá uma tabela, em algum lugar deve ter aí na sua casa, em um livro de inglês ou uma folha solta, até mesmo na internet se você procurar, uma lista com verbos irregulares. E se você observar essa lista, ela tem
3 ou 4 colunas. 4 colunas se a última for a tradução. 3 se não tiver a tradução. Mas se você der uma olhada naquelas colunas, a primeira coluna se chama forma básica. Aquela forma básica nós usamos no presente simples. E no passado simples, porque o verbo tem que sair do passado para voltar para ela. Tem lá a segunda coluna, que é o passado simples. Tá lá, por exemplo, o made. A forma básica do made é make. O passado simples do make é made. E tem a terceira coluna, que é passado particípio, past participle. É essa terceira coluna que você vai usar aqui no present perfect e no past perfect também. É no passado particípio. E o particípio do make é made também, porque ele é um verbo biforme. Ele possui apenas duas formas. Uma forma que é usada no passado simples e no passado particípio, e uma outra usada na forma básica. Bem, então tenham em mãos essa lista de verbos para que vocês possam treinar, né, e memorizar o particípio de alguns. Então, você olha para a primeira coluna e depois olha para a terceira, tá? Pronto, fez isso, procurou na primeira, colocou o que está na terceira, você usou o presente perfeito e o passado perfeito também, porque ele entrou no particípio, dali ele não sai, ele não volta. Não é como o passado simples, que ele vai para o passado e depois tem que voltar porque entrou o auxiliar. Não, ele não volta, ele continua no passado particípio. Mas voltando aqui, né? Então, uma ação começou no passado e continua até o presente. I have exercised at the gym lately. Eu tenho me exercitado na academia ultimamente. Eu sei que a ação é recente, começou em algum momento lá no passado. Eu não digo quando, só digo que continua até o momento. They have organized their wedding. Então, eles têm organizado o casamento. Eles estão fazendo isso está acontecendo. Eles começaram em um determinado momento e até agora não terminaram. Outro uso dele é ações que ocorreram em um tempo não determinado. Você não vai dizer quando aconteceu, tá? I have lost my keys. E agora? Perdi. Eu disse a você quando eu perdi. Eu coloquei aqui, perdi ontem, perdi hoje. Não. She has traveled to England. Bom para ela, viajou. Eu disse quando ela viajou? Não. You have made a delicious apple pie. Delícia. Você comeu quando? Foi quando você fez? Não tem essa informação porque o tempo é indefinido. They have bought a new house. Quando eles compraram? Não tem essa informação porque quem traz essa informação de quando no passado é o passado simples. E antes de dar continuidade aos usos do present perfect, deixa eu mostrar para vocês uma tabelinha com os 50 verbos irregulares mais comuns. Só para vocês terem uma noção. Aqui é a forma básica, vocês tinham três colunas. Então, aqui vocês têm uns, aqui tem mais verbo, aqui tem outros mais. O passado simples, aqui é passado simples, não está dizendo. E esse aqui é o passado particípio. Então, no present perfect e no past perfect, você vai usar essa forma. Se tem lá para você colocar o present perfect do freeze, você vai colocar frozen, has ou have frozen. Se tem eat, você vai colocar lá has ou have eaten. Se é choose, você vai colocar lá has ou have chosen. Então, você procura nessa coluna aqui, base form, e coloca o particípio passado. Seek, sought. Say, said. Ride, ridden. Steal, stolen. Stand, stood. Spend, spent. Sleep, slept. Sing, sung, shake, shaken. E assim, vocês vão terminando a leitura aí de vocês.
E outro uso, né? Outros usos do present perfect é quando a ação acabou de acontecer. E vocês podem ter observado que em algumas situações lá nos outros exemplos havia uma palavrinha, porque existem advérbios que são usados para dar essa ideia de que é recente, de que começou no passado, terminou e ainda não terminou. E como esse aqui, que acabou de acontecer, nesse caso será o just. Quando você tem present perfect e o just no meio, quer dizer que aquela ação acabou de acontecer. They have just left. Nossa, acabaram de sair e foi agorinha. Jane has just made a lunch. Tá pronto ali, porque acabou de ser feito. Você vê, né? Você percebe que aquela ação acabou de acontecer. É visível aquilo. I have just done the dishes. E também podemos adicionar como usos do present perfect quando você quer relatar suas experiências passadas, your past experiences, o que você já fez na sua vida. We have been to France. Nossa, que massa, vocês foram para a França. É uma experiência. Uma vez na vida de vocês foram para a França. Clara has never eaten sushi. Gente, nunca na vidinha dela ela comeu sushi. É uma experiência negativa, mas é. Monica has already traveled alone. Ela já viajou sozinha. Nossa, na vida dela, em toda a vida dela, ela sim já viajou sozinha. Então, nós vamos ter algumas expressões temporais, alguns advérbios que são bastante usados no present perfect. É o just, é quando a ação acabou de acontecer e ele fica entre o auxiliar have ou has e o verbo no particípio. Temos o already. O just ele aparece na frase afirmativa. O already ele também aparece numa frase afirmativa. Pode acontecer dele vir numa pergunta, mas ele é mais de aparecer em frases afirmativas, significa já. Quando você espera que aquilo já tenha sido feito, que já foi feito, pode ser também ainda. I have already done my homework. Eu já fiz. E ele também fica entre o auxiliar have ou has e o particípio do verbo. O never, ele vem de uma frase que é negativa sem not, porque ele já é negativo. Nunca. She has never lied to her friends. Ele geralmente aparece quando trata-se de experiências. O ever, esse ever, ele geralmente e frequentemente aparece em perguntas. Quando quer perguntar se você já fez, em alguma vez na vida você já fez aquilo. O ever, ele aparece muito em perguntas. Pode vir em outro tipo de frase? Pode, mas é mais em pergunta, principalmente se tratando de present perfect. Have you ever been to the restaurant? No caso da pergunta, tá lá o have, sujeito, e o ever antes do verbo no particípio. O yet, tá aqui 2 porque ele vem numa frase negativa, e quando ele aparece numa frase negativa quer dizer ainda, e ele também pode aparecer numa frase interrogativa, e aí ele quer dizer já. Yet só aparece nessas duas, negação ou interrogação, pergunta. E onde ele fica? Diferente dos outros, ele vai para o final, sempre aparece no final. I haven't seen it yet. Eu ainda não o vi. I haven't seen it yet. Ele só aparece no final, mesmo que seja uma negação. Tá aqui a negação. Uma pergunta também no final. Has Peter arrived yet? Então, tá lá no final. Já o for. Esse for, ele é usado quando você quer falar sobre quantidade. Digamos assim, você tem um período de tempo e você quer expressar esse período de tempo. Então, você usa o for, quer dizer por tanto tempo, por tantas horas, há tanto tempo. Ele vem no final acompanhado desse período de tempo. We have done this for years. Então, por anos, ou há anos que nós fazemos isso.
Os since, se o for indica o período de tempo, o since ele expressa o início desse período de tempo. Tanto que ele significa desde. Vocês já devem ter visto, com certeza, ele em marcas de roupa ou em produtos que nós consumimos como alimentos. Você já deve ter visto ele indicando desde quando é aquela marca. You have studied English since last year. Então, desde o ano passado, eu estou indicando quando eu comecei a estudar. Gente, eu estou indicando quando começou, mas eu não terminei. Não é um período exato, uma data exata. Só digo que foi last year, ano passado, mas eu não disse quando exatamente, porque quem fala quando é o passado simples. E aqui eu tenho para vocês um quadrinho mostrando ele na forma afirmativa, negativa e na pergunta. Olha só, como eu falei na estrutura, né? Sujeito, have ou has e o verbo no particípio. Os regulares fazem particípio com ed. Então tá aqui, ó, finish é o verbo the book. Então, finished the book. Tem a forma contracta do have e do has. A forma contracta do have será o VE. I've finished the book or you've finished the book. Já a forma contracta do has será o apóstrofo S apenas. She's finished the book or he's finished the book. E aqui a mesma forma que é o have. Na forma negativa, você vai ter o sujeito, o verbo, have ou has, tá lá o have ou has, mais o not, como sempre. O not acompanhando esses dois auxiliares. E lá o verbo principal no particípio. O verbo deve permanecer no particípio. Então tá lá, I have not finished the book. Or he has not finished the book. Na forma contracta, nós teremos haven't para have not. E para o has not, podemos juntar e ficar hasn't. Tá? Na pergunta, você terá o primeiro have ou has, tá aqui primeiro have ou has, depois o sujeito e em seguida é que virá o verbo no particípio passado. Se vier algum tipo de advérbio, vai ficar depois do sujeito, porque ele tem que ficar do lado do verbo no particípio. Have I finished the book? E aqui vocês têm um exemplo de resposta curta. Né? Have I finished the book? Yes, I have. O auxiliar que você usar na pergunta, você também usa na resposta. Se usou has, vem has para cá. E o pronome utilizado também deve vir para cá. Se no lugar do pronome for um nome, para dar a resposta curta, você tem que colocar o pronome relacionado referente a esse sujeito. E esse é o nosso presente perfeitinho. Vamos ao próximo, que é o past perfect. Esse aqui, gente, é simples. Se você já memorizou o particípio de alguns verbos, pronto, tá de boa para você. Por que ele é simples? Porque ele não vai ter duas formas para singular ou plural, como ele tinha no presente perfeito, tinha o have e o has. O passado perfeito não tem, é só had. Você vai ter o had e o verbo no passado particípio. Mas qual é a diferença entre o passado perfeito e o presente perfeito? Se aquele presente perfeito era uma ação que começou no passado e vinha até o presente, o passado perfeito, gente, é uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Complicado? Não, não é. Pense numa ação que é passada, mas que aconteceu antes de uma outra que também é passada. Quer dizer, uma aconteceu primeiro. As duas estavam no passado, mas uma ocorreu primeiro. I had already cleaned the house. Olha só. Eu já tinha, aqueles mesmos advérbios podem ser usados aqui do mesmo modo. Eu já tinha limpado a casa when my mother arrived. Quando minha mãe chegou. O que aconteceu primeiro? Ó, aqui é passado, aqui também. Só que aqui é passado simples e aqui é passado perfeito. Então, qual das duas aconteceu primeiro? Eu já tinha limpado a casa ou a minha mãe chegou?
Eu já tinha limpado a casa, por isso veio no passado perfeito. Had already cleaned. Porque essa ação aconteceu antes dessa. She had just left by the time he arrived. Então, ela tinha acabado de sair quando ele chegou. By the time, né? Quando ele chegou. O que aconteceu primeiro? Ele chegou, ela saiu. Ela saiu. Se essa ação aconteceu antes dessa que também é passado, a que aconteceu primeiro tem que vir no passado perfeito. Tá aqui had, o just para indicar que acabou de acontecer, ou melhor, tinha acabado de acontecer, e o left, que é o particípio do verbo. They did not come with us because they had visited this museum before. Então, eles não vieram conosco porque eles já tinham visitado esse museu antes. E aí? Qual ação está no passado perfeito, indicando que é a ação que aconteceu primeiro? É essa aqui. They had visited this museum before. Eles já tinham visitado o museu. Nós por isso eles não vieram conosco. Estou até justificando um fato do passado com outro que aconteceu antes dele. He asked me if I had ever been to Germany. Ele me perguntou se eu já tinha estado na Alemanha. Ele perguntou se eu fui agora? Não, se eu tinha ido antes dele me perguntar. Portanto, eu tenho que usar passado perfeito, had, mais particípio do verbo principal. Como formar? Acabei de falar, né? Você vai ter o sujeito, o had, sempre vai ser o had, e o particípio. E o verbo não vai sair do particípio. E será que vocês observaram? Não sei, né? Mas o passado perfeito, ele nunca vem sozinho. Raramente ele vai vir só. Porque ele vem com outro passado, né? Ele vai aparecer junto com outro passado, aqui ele apareceu com passado simples. Portanto, fiquem atentos. A forma afirmativa dele é o sujeito, o had, o verbo no particípio e o complemento. You had changed your clothes before the end of the party. Então, você tinha mudado, né, trocado de roupa antes do fim da festa. Então, a festa ainda não tinha terminado, mas ele já tinha trocado de roupa. Aconteceu primeiro, portanto, tem que vir no passado perfeito. A forma negativa, você vai... E aqui não tem contração, viu? Você não pode contrair o had. E a forma negativa vai ser o sujeito lá, had not. Pode colocar lá no had or not. Se você quiser, você junta e fica hadn't. Vai dar no mesmo. O verbo ainda no particípio e o complemento, que é o restante da frase. You had not changed your clothes before the end of the party. Então, você não tinha mudado de roupa, suas roupas no fim da festa, antes do fim da festa. Então, aqui é o had not, mas eu posso usar a forma contrata, que é hadn't. E a pergunta, você vai colocar primeiro had, depois o sujeito e depois o verbo principal no particípio com o restante da frase. Had you changed your clothes before the end of the party? Tá aqui, ó, had primeiro, sujeito, depois o verbo no particípio. Esse é um verbo regular. E esse é o nosso passado perfeito, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Thank you very much for your attention. Nos vemos na próxima aula.